O meu, não podem duvidar do que viram. O Dr. Giuseppe Masucci. Esse eminente professor, depois de ter assistido às sessões da médium Eusapia Palladino, disse: fui obrigado a demolir todo o edifício das minhas convicções filosóficas, às quais eu tinha consagrado parte da minha vida. O engenheiro Cromwell Varley, da Sociedade Real de Londres. No Antigo e no Novo Mundo, não conheço exemplo de um homem de bom senso que, tendo estudado com cuidado os fenômenos espíritas, não se tenha rendido à evidência. O Dr. Osherowicz. Quando me lembro de que, em uma certa época, eu admirava a coragem de Crookes em sustentar a realidade dos fenômenos mediúnicos, quando reflito, sobretudo, que lia as suas obras com o sorriso estúpido que iluminava o rosto dos seus colegas, ao mais leve enunciado dessas coisas, coro-me de vergonha por mim e pelos outros. O Dr. Lodge, da Sociedade Real de Londres. A barreira que separa os dois mundos, espiritual e material, pode cair gradualmente, como muitas outras barreiras, e chegaremos a uma percepção mais elevada da unidade da natureza. No discurso pronunciado na Sociedade Real de Londres, em 31 de janeiro de 1902, assim se exprime ele. Uma máquina elaborada, como são os nossos corpos, pode ser empregada, no caso de transe, não somente pela inteligência que o formou, por assim dizer, mas também por outras inteligências, às quais se permite fazer uso dela. Naturalmente, isso só se realizaria por um certo tempo e com bastante dificuldade. O Dr. Richard Dixon. Há 12 anos que estudo a mediunidade da Sra. Piper. No começo, eu só queria descobrir nela a fraude e o embuste. Entrei em sua casa profundamente materialista, com o intuito de desmascará-la. Hoje, digo simplesmente, eu creio. A demonstração me foi feita de modo a afastar a possibilidade da menor dúvida. Sessão de materialização em Paris, em 1900. A Revue Spirit, de Allan Kardec, de 1900, traz a descrição de várias sessões de materialização realizadas naquele ano, em Paris, com o concurso da Sra. Corner, a célebre Florence Coke de William Crookes. Por falta de espaço, traduzimos apenas uma delas. No domingo, 22 de julho de 1900, às 9 horas da noite, reuniram-se em um hotel o príncipe Wisniewski, a princesa Wisniewski, o Sr. Dr. Becker, as senhoras Becker e Leimari, o Sr. e Sra. Bera, o Sr. Cote, e o Sr. Martins Velho. Às 9h15 da noite, os convidados dirigiram-se para a sala das sessões. O gabinete era formado, no ângulo da única porta da sala, por duas cortinas de pano espesso e preto, caindo do teto ao soalho. No interior do gabinete apenas havia uma cadeira, pregada no soalho, nessa cadeira que a médium se sentava. A Sra. Corner é uma mulher de cerca de 40 anos de idade, morena, de cabelos muito pretos, de porte baixo, mas forte. Ela senta-se na cadeira, está com um vestido escuro, decotado, tem as mangas curtas, com renda branca flutuante. Amarram-se-lhe as mãos com uma fita que aperta, primeiro, cada punho, fortemente, depois, as mãos são reunidas, deixando-se entre elas um intervalo de cerca de 10 centímetros. O corpo é amarrado por uma outra fita presa às costas da cadeira, por fim, a fita dos punhos é amarrada do corpo. Todas as extremidades livres das fitas são seladas com um cartão. Nessa situação, a médium não pode levantar-se nem se servir das mãos a mais de 10 centímetros do corpo, tem todavia a liberdade de se abanar, em vista do calor sufocante do gabinete. Em seguida, apagam-se as luzes, exceto a que é produzida por uma lanterna guarnecida de papel vermelho. A claridade é suficiente para que ninguém possa deixar o lugar em que está, sem ser percebido por todos. Os assistentes estão sentados em semicírculo, formando a cadeia diante das cortinas. Depois de 10 minutos de espera, ouve-se a voz do capitão. É uma voz rouca e pouco natural. Ele só se exprime em inglês. O capitão repreende asperamente a médium por agitar o leque, e lhe diz que esses movimentos embaraçam o trabalho. Uma curta discussão se trava entre ele e a Sra. Corner, terminando pela queda do leque, violentamente projetado pela abertura das cortinas, em direção aos assistentes. O mesmo acontece com o colar da médium. Em seguida, um grande braço branco e descoberto aparece.
Alguns instantes depois, Maria mostra-se na abertura das cortinas. Maria, mais alta que a médium, traz um comprido vestido branco decotado e tem descobertos os braços, que parecem muito bem feitos. Ela cochicha em francês correto, mas diferente sensivelmente do francês da médium. O Sr. Kuti entregou a Maria uma caixa de joias e esta foi levá-la ao príncipe W, que disse ter podido tocar as suas mãos, seu rosto e seu peito, uma vez ele sentiu o contato de mão de homem, que supõe ser do capitão. Como sobre a mesa estivesse um papelão luminoso, Maria o tomou e o aproximou do rosto do Sr. Kuti. Depois ela apanhou um lápis e um papel que estavam na mesa e, com um ruído seco, automático e com os movimentos bruscos e mal regrados, conhecidos por todas as pessoas que têm assistido à escrita mecânica por médiums, traçou rapidamente algumas palavras de despedida. Nesse momento, ouve-se a voz de Sussu, que deseja aparecer. Depois de ligeira discussão, o capitão permite que ele apareça. Finalmente, um homem baixo e moreno é percebido, não muito bem, ao lado das cortinas. Sua presença parece perturbar as manifestações, que se enfraquecem cada vez mais, apesar da recomendação feita aos assistentes de sustentarem uma conversação animada. O papelão luminoso é restituído pela abertura da cortinas e, logo, nesse lugar do gabinete, produzem-se fogos fatos, que volteiam. Depois de longo repouso, o capitão anuncia o fim da sessão, recomenda os cuidados a ter com a médium e despede-se. Clareia-se a sala e os assistentes verificam que a médium está sentada e ligada à cadeira, como no começo da sessão, estando intactos os nós e o lacre. Uma manifestação interessante. O extraordinário médium D.D. Home narra o seguinte caso, na sua obra Life and Mission. Quando residia em Springfield, tive uma grave moléstia que me reteve ao leito durante algum tempo. Um dia, na ocasião em que o médico se retirava, um espírito me deu esta comunicação: tomai o trem da tarde para Hartford, pois se trata de um negócio importante para o progresso da causa. Não repliqueis, fazei simplesmente o que vos dizemos. Dei conhecimento à minha família dessa extraordinária ordem e, apesar do meu estado de fraqueza, tomei o trem, ignorando completamente o que eu ia fazer e o objetivo de tal viagem. Ao chegar a Hartford, veio ao meu encontro um estrangeiro, que me disse: só tive ocasião de vos ver uma única vez, mas creio que falo com o Sr. Home. Respondi-lhe afirmativamente, acrescentando que eu chegava a Hartford sem nenhuma ideia do que se queria da minha pessoa. É engraçado, replicou meu interlocutor traço, eu vim exatamente tomar o trem para vos ir procurar em Springfield. Explicou-me ele, então, que uma família influente, bem conhecida, me pedia para eu fazer-lhe uma visita e prestar o meu concurso às investigações que ela desejava fazer sobre o espiritismo. O fim da viagem começava, pois, a desenhar-se, mas o mistério permanecia ainda velado. A agradável trajeto em carruagem conduziu-nos logo ao nosso destino. O dono da casa, o Sr. Watney, que veio receber-me à porta, saudou-me, dizendo que não esperava que eu chegasse senão no dia seguinte pela manhã. Logo que entrei no vestíbulo, a minha atenção foi atraída por um ruído semelhante ao farfalhar de um pesado vestido de seda. Olhei ao redor de mim e fiquei surpreendido de não ver ninguém. Passamos, então, a uma das salas e não me preocupei mais com esses incidentes. Pouco depois, vi no vestíbulo uma velha baixa, com um pesado vestido de seda escura, a qual parecia muito preocupada. Aí estava a explicação desses mistérios. Eu tinha ouvido, sem ver, essa pessoa que ia e vinha pela casa. Repetindo-se o farfalhado vestido, o Sr. Cheney, que o tinha ouvido ao mesmo tempo em que eu, perguntou-me de onde vinha esse ruído. Ora esta, respondi traço, é do vestido de seda escura dessa velha que vejo no vestíbulo. Quem seria essa pessoa? A aparição era, efetivamente, tão perfeita que eu não duvidava que fosse uma criatura em carne e osso. Como o resto da família chegasse naquele instante, as apresentações impediram o Sr. Cheney de me responder e, naquele momento, eu não tive mais ocasião de obter informações. Tendo sido servido o jantar, fiquei admirado de não ver à mesa a senhora do vestido de seda. Esses fatos despertaram a minha curiosidade e essa senhora tornou-se logo para mim um objeto de preocupação. Quando todos deixaram a sala de jantar,
Ouvi de novo o farfalhar do vestido de seda e, também, uma voz disse: eu estou aborrecida porque colocaram um caixão sobre o meu, não quero que ele fique ali. Tendo eu dado parte dessa comunicação ao dono da casa e à sua mulher, eles se olharam com admiração e, em seguida, o Sr. Cheney, rompendo o silêncio, me disse que reconhecia perfeitamente esse vestido, a sua cor e mesmo seu gênero de seda espessa, mas que o fato do caixão colocado sobre o dela era um absurdo. Essa resposta me tornou perplexo, eu não sabia mais o que dizer. Uma hora depois, ouvi de repente a mesma voz pronunciar exatamente idênticas palavras, porém acrescentando o seguinte: além disso, Seth não tinha o direito de cortar essa árvore. Tendo narrado ao dono da casa essa nova comunicação, ele ficou muito inquieto. Ah, em tudo isso, disse-me ele, alguma coisa bem extraordinária. Meu irmão Seth cortou uma árvore que embaraçava a vista, e dissemos-lhe que, se a pessoa que ora pretende falar-vos fosse viva, não consentiria no corte dessa árvore. Quanto ao resto da comunicação, afirmo que não tem nada de racional. A mesma comunicação me foi dada à noite pela terceira vez, e me expus de novo a um desmentido formal. Eu estava sob o golpe de uma impressão muito penosa, quando me recolhi ao quarto, pois nunca tinha recebido comunicação mentirosa, e mesmo admitindo o bom senso do seu agravo, semelhante insistência, da parte de um espírito desencarnado de não querer que um outro caixão fosse colocado sobre o seu, me parecia absolutamente ridícula. Pela manhã, manifestei ao dono da casa o meu profundo desapontamento, respondendo-me que também estava muito sentido, mas ia provar-me que esse espírito, se realmente era aquele que dizia ser, estava perfeitamente enganado. Vamos até o jazigo de minha família, acrescentou Traço, e vereis que, embora tivéssemos querido, não fora possível colocar um outro caixão em cima do dela. Logo que chegamos ao cemitério, fomos procurar o coveiro, que guardava a chave do jazigo. Na ocasião em que ele ia abrir a porta, pareceu refletir e disse com um ar um tanto embaraçado, voltando-se para o Sr. Cheney: devo participar a VS que, como restava justamente um pequeno espaço em cima do caixão da Sra. X, coloquei ali o caixãozinho do filho de ele. Penso que isso não tem importância, mas talvez fora melhor que eu vos tivesse prevenido disso. Ele está lá desde ontem apenas. Nunca me hei de esquecer do olhar que me lançou o Sr. Cheney, quando me disse, voltando-se para mim: meu Deus, é pois uma verdade. À noite, o espírito manifestou-se de novo e disse-nos: não acrediteis que eu ligue a menor importância ao caixão colocado sobre o meu, pode ser colocada até uma pilha de caixões, com isso não me incomodo. O meu único fim era dar, de uma vez para sempre, prova da minha identidade, de vos levar à convicção absoluta de que sou sempre um ser vivo racional, a mesma é. Que sempre fui. Fim.